Kapai. Shalom, shalom. Quero agradecer ao pastor Antônio e à irmã Carminha, por mais esse convite, estar aqui mais uma vez para ministrar a vocês, para falar a vocês sobre um tema muito importante, porque Igreja e Israel é um tema muito importante, porque fala sobre a Igreja e Israel e Igreja, porque na verdade pouca gente sabe o que é Igreja, quem é Igreja, o que é Israel e quem é Israel. Nós estamos aqui hoje para falar sobre isso, um ensino, um estudo mostrando o que é realmente Israel, o que é Igreja, o que é Israel, quem é Israel, quem é Igreja. Isto, obviamente, segundo o que está escrito na Bíblia, que é o livro que a maioria das pessoas que dizem que é cristã, que segue ao Deus da Bíblia, usa, tem como regra de fé e prática. Não vou falar nada além do que está na palavra. Então é um estudo que realmente faz a diferença para quem pode entender a realidade de Igreja e Israel. A Bíblia, ela começa desde cedo falando sobre duas oportunidades que o Eterno nos dá. Sempre duas. A Bíblia está numa duplicidade de coisas. Você tem na Bíblia, o Eterno oferece bênção e maldição, vida e morte, você escolhe. Ele mostra também que existe no Éden, no jardim, que seja metáfora ou não, criado, está na palavra, que existe duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E a árvore da vida. Você tem um lado direito, um lado esquerdo. Você tem uma parte frontal, frente, e uma parte dorsal, retaguarda, a parte de trás. A vida, você tem saúde ou doença. Não existe pessoas com meia saúde ou com meia doença. E está com meia saúde ou meia doença. Não existe. Ou você está doente, ou você está com saúde, ou você está doente. Pessoa meio triste e meio alegre. Não existe. Ou você está triste ou você está alegre. Não há outra condição. A Bíblia também mostra, e você tem a oportunidade de escolher entre o bem e o mal. Embora hoje bem e mal seja relativa, tudo hoje está diferente. O que era bom e certo hoje não é mais bom e nem certo, depende muito de quem assim entende. Essa aqui é a realidade. Mas a Bíblia mostra o bem e o mal. É uma luta, é uma história que representa, que fala do bem e do mal. Ou você está com fome ou você está saciado. Não existe meio com fome. Você está com fome. Ainda que seja uma fome pouca, você está com fome. Se você está saciado, está bem alimentado, você pode até querer comer mais, mas você está bem alimentado. Então, essa premissa é para dizer a você que assim é a história da Igreja e Israel. O Eterno não tem duas igrejas, o Eterno não tem dois povos. Por quê? Porque o Eterno, Deus, é um. Não há outro Deus além dele. Nunca houve e jamais haverá outro Deus além dele. É o que a palavra diz. Agora, se criou na humanidade, por vista do que nós estamos aqui falando, com relação a essa dualidade de vida e morte, bênção e maldição, árvore do bem, conhecimento do bem e do mal e árvore da vida, os humanos trouxeram a ideia igreja, conceberam a ideia de igreja uma coisa totalmente fora do propósito do que a palavra ensina. Assim como Israel. Na verdade, o que é igreja? A igreja é uma palavra em hebraico que significa kahal, que quer dizer comunidade. É a união de pessoas que professam uma fé no Deus da Bíblia, no Deus de Israel, que é o Deus da Bíblia. Porque
qualquer Bíblia que você for consultar no mundo, qualquer versão, em qualquer idioma, seja do Brit Hadashah, seja do Velho Testamento, como assim os cristãos denominam, que não existe eterno. A sua palavra não é duas palavras, é uma só também. Não existe Velho e Novo Testamento, porque o eterno é um só e a palavra dele é uma só. Não existe Velha Aliança e Nova Aliança, não existe isso. Existe uma só aliança que é renovada de maneira final no Brit Hadashah, com o ensino trazido da terra por Yeshua, Ben Yosef, que o mundo cristão conhece como Jesus Cristo. Essa é a palavra do Eterno. Uma. Ele é um. Então não há duas igrejas e não há duas palavras de Hashem. Então o Eterno não tem dois povos, nem duas igrejas. Então, igreja é a comunidade, Macarral, na palavra hebraica significa carral, comunidade de pessoas que se reúnem em torno do Deus da Bíblia. Isso é igreja. Agora, quem é? Isso é igreja, a definição. Agora, quem é a igreja? A igreja é você, sou eu, é qualquer pessoa que realmente faz parte dessa comunidade, que está em sintonia com a palavra, de acordo com ela é mostrada na Bíblia. Seja no Velho Testamento e no Novo Testamento para o cristão, quando na verdade a palavra do Eterno é uma só. Não existe Velho Testamento nem Novo Testamento, existe uma só palavra, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. A Bíblia, que é um livro que foi trazido, seu nome é a origem das árvores da cidade de Biblos, no Líbano, de onde se tirava as árvores para fazer a folha, o papel, para fazer os livros. Daí, Bíblia é uma coletânea de livros. E o Eterno não tem, como disse, duas palavras, não tem dois povos, não tem duas igrejas. O Eterno tem uma igreja e tem um povo, que é a sua igreja. Na verdade, igreja é um sinônimo, é o que o Eterno chama de Israel. Porque Israel não é o país de Israel, como se conhece. O país de Israel é apenas um marco que mostra lá a terra, que mostra aos seres humanos, para se confirmar a sua palavra, que Israel existe e que ele é para sempre. Israel não é, como disse, o país, mas sim o povo. O povo que anda segundo a instrução, o ensino de Hashem, do Eterno, que se torna Israel, porque obedece a sua palavra. Em qualquer lugar da terra, esse é Israel. E existe Israel, o país. Para Israel é um país que nunca existiu até o ano de 1948, porque somente em 1947, no dia 30 de novembro deste ano, 1947, foi assinado na ONU a criação do Estado de Israel, contra tudo e contra todos, quando o mundo todo se reuniu contra sobre a volta dos judeus para Israel, criando um Estado para eles lá. Ofereceram vários lugares no mundo, inclusive na Amazônia, em Uganda, para que o povo fosse habitar. Mas a palavra diz, a Bíblia diz que o povo do Eterno, que é Israel, voltaria para Israel no tempo certo, porque ele espalharia o povo por toda a terra, mas depois o recolheria toda a terra. O verdadeiro Israel, aqueles que realmente perseveraram na instrução, na sua palavra, buscando andar segundo os seus ensinamentos. E isso aconteceu de maneira contrária, de maneira assim surreal, que espantou a humanidade. Quando a igreja romana, que é a mãe de todas as igrejas evangélicas da terra, toda a placa cristã que existe, hoje são mais de 100 mil placas cristãs, protestantes evangélicas, fora as que ficaram ainda na matriz da Igreja Católica Romana, Apostólica Romana, que também hoje está dividida. Então, Israel voltou, conforme a instrução do Eterno, para
ratificar, como disse, que o Deus da Bíblia, que é Deus de Israel. Outra coisa que eu quero lembrar vocês e alertar vocês, que vocês podem procurar em qualquer versão cristã ou qualquer versão de qualquer língua da terra, vai dizer em todas elas que o Deus dessa Bíblia é Deus de Israel. A Bíblia nunca diz em lugar nenhum que Deus é Deus de judeu, que Deus é Deus de búlgaro, de alemão, de brasileiro. Não, Deus é Deus de judeus, é Deus de brasileiro, de búlgaro, de alemão, de paquistanês, de indiano, de árabe, de qualquer ser humano que realmente anda segundo a sua instrução, que obedece à sua instrução, seja a sua Torá, instrução para a vida, que é a Torá, instrução para a vida. Esse sim torna-se Israel. Então a Bíblia diz que Deus é Deus de Israel, e é somente de Israel. Israel é esse povo que anda segundo a sua instrução, não se judeu que mora em Israel, porque está em toda a terra espalhado, não. Os judeus que foram para toda a terra teve o propósito da terra para trazer essa palavra, nos resgatar do engano que foi nos incutido durante 1260 anos pela Igreja Católica Romana, pelo sistema romano, que criou a maior religião da terra em todos os tempos. Ela saiu a maior religião da terra em todos os tempos, que é a cristandade, que hoje abrange mais de 2 bilhões e 400 milhões de adeptos ainda sendo a maior religião da terra. Se não fosse o trabalho de Hashem para buscar suas ovelhas por toda a terra que ele espalharia, nós estaríamos perdidos. O Eterno cegou temporariamente os olhos do judeu de Israel, que estava em Israel e pelo mundo, tapou seus ouvidos para que pudesse, no seu plano perfeito, usar quem ele quer usar, quando quer usar, e por que quer usar e onde quer usar, a Igreja Romana, para, pelo nome de Jesus Cristo, resgatar as ovelhas perto da sua casa. Porque quem é ovelha do Eterno segue os ensinos de Yeshua, ou seja, Jesus Cristo, que a Igreja se transformou, andando segundo o que ele fez, praticando o que ele praticou. Porque, na verdade, se você olhar em qualquer versão da Bíblia, Jesus Cristo, que era pela Igreja, ele jamais infringiu, foi contra o ensino da Torá, o ensino da palavra como ela realmente é. Ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir, mostrar como fazer, não segundo o ensino de homens, mas mostrar como fazer. É isso que ele fez. Infelizmente, no trabalho permitido pelo Eterno, para separar, selecionar quem é seu servo e quem não é, permitiu que tivesse muitas crenças, doutrinas, dogmas que a Igreja trouxe para fazer de um homem Deus e criar um Deus que não é apenas um, é 3, ou vários deuses e demais religiões, o que não é o que a Bíblia realmente nos ensina. Então, Israel não é o país, como disse, é o povo eleito, o povo que é sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva do Criador do céu e da terra, que é Hashem, que o mundo conhece, chama de Deus. Isso aí é Israel, povo, nação santa. E Israel é o país, como falei, é apenas um marco que mostra que o Deus da Bíblia existe, porque esse Deus diz que é Deus de Israel. E é o único Deus em toda a história mítica, inventada, criada, imaginada, livros que tem o mundo todo espalhado, jamais tem alguma história, um conto que fale de um Deus que profetizou sobre um povo e essas profecias se cumpriram, a não ser sobre o povo de Israel, sobre Israel, o povo dele. Promessa do Eterno sendo cumprida dia após dia, anos após anos, mostrando que ele é o Deus da verdade, da justiça. Ele trouxe de volta, como prometeu, o seu povo judeu, Israel, porque na verdade, como sempre digo, todo judeu não é Israel, mas todo Israel é judeu, porque a palavra do Eterno confirma o que disse o Shaul Hachalia lá em Romanos 3. Perguntaram que vantagem tem os judeus. Ele diz todas, porque aos judeus, que é Israel, foram dados os oráculos de Hashem.
A palavra de Hashem foi dado a nós, Israel de Hashem. Eu digo nós porque nós aqui no Brasil temos a maior descendência judaica de todas as nações da terra. E a Paraíba, nosso estado, tem a descendência judaica maior do que todas as cidades do Brasil. Estão aqui na Paraíba. Pouca gente sabe disso, mas essa é a verdade. Por isso falamos nós. Agora, se somos judeus, Israel é uma coisa. Ou se somos apenas judeus, servo de a Satã, porque você sabe, quem lê a Bíblia sabe que em Apocalipse, lá no capítulo 2, 3, verso 9, diz que há judeus que se dizem que são judeus, mas na verdade não são judeus. São sinagoga de Satanás ou de Ra-Satã. Ra-Satã é o adversário. E quem é Ra-Satã? O adversário, que é contra o contrário à palavra de Deus. São os judeus, que andam com Torá, religiosos, como são muçulmanos, hindus, budistas, cristãos, de toda a religião da terra, que andam com os livros dos seus senhores, instrutores, mas não cumprem essa palavra. São apenas enganadores, são mentirosos, como disse o próprio Yohanan João, para você cristão, lá na sua carta, diz: aquele que diz que ama ao Eterno e não cumpre os mandamentos dele, é um mentiroso. Se você diz que ama Deus e não cumpre o seu mandamento, você é um mentiroso. E o que acontece com a maioria das pessoas em todas as religiões da terra? E o Eterno cumpriu a sua palavra e, como eu disse, somente nesse livro, somente esse Deus, realmente, está descrito somente esse Deus que está descrito nesse livro, é que estão contidas essas promessas cumpridas sobre esse povo, até o dia da terra, até o dia de hoje, e será assim até os términos dessa humanidade que está mais próximo que nunca, porque o Apocalipse fala disso. Tudo na vida tem um início, como eu disse, e um fim. Tudo é dois, início e fim. Ainda que o meio é o que as pessoas denominam, mas na verdade o que predomina, o que realmente importa, é o início e o fim das coisas. Tudo tem um início e tem um fim, mais cedo ou mais tarde. Então é isso que nós estamos aqui tentando passar para vocês, ensinar isso que é Bíblia, isso é matemática, isso não é apenas isso não é religião, isso é matemática pura, é só usar a inteligência e imaginar que você é a igreja se você realmente andar de acordo com a instrução do Eterno que está na Bíblia, conforme ela é, não conforme o ensinamento de homens, de profetas, de gurus, babas, rabinos, mestres da lei, não. Você tem que andar segundo os passos, os ensinos de Yeshua Ben Yosef, que você conhece e o conheci por Jesus Cristo. O trabalho da Igreja Católica Romana na permissão e na direção do Eterno para resgatar suas ovelhas que ele espalharia por toda a terra. E é assim que o Eterno trabalha. Ele sabe quem somos, pelo que realmente demonstramos quem somos, em quem cremos. Ele então nos coloca numa prova para vermos se realmente somos obedientes, se realmente pertencemos a Ele e se vamos voltar para o estágio de onde viemos. Porque na verdade ninguém volta para o lugar de onde nunca veio. Não há volta de quem nunca foi. Não existe isso. Então, o trabalho da igreja, do Eterno na igreja foi esse. Católica Romana, e hoje em todas as placas evangélicas, hoje, como disse, passa mais de 100 mil placas evangélicas cristãs na Terra. Fora, obviamente, os afins de Cristo, como os espíritas, e também os católicos romanos, nas suas diversas castas. E não é somente as religiões que se dividiram. Por isso que, dentro do judaísmo, existem várias igrejas, várias comunidades, várias reuniões de pessoas que têm fé dividida, como tem a fé cristã, como tem a fé budista, a fé islâmica dos muçulmanos, em todas as religiões da terra, divididos, separando, para confundir e enganar quem pode ser enganado e confundido. Esse é o trabalho de Hashem, do Eterno, para realmente selecionar quem realmente o ama, porque sabe quem tem crido e não será jamais confundido e enganado por nada e ninguém. O trabalho da igreja é esse, o trabalho do Eterno é esse, para formar a sua igreja. Então, você é a igreja se você realmente obedece à instrução do Eterno e anda segundo a instrução de Yeshua, Jesus Cristo para você cristão, como ele andou e ensinou, viveu e praticou.
É isso que você tem que entender como igreja do Eterno. E é uma só igreja. Não existe essa história de igreja Israel e judeu. Não existe. Como disse, igreja de Hashem é aquela que obedece a sua palavra, não importa se é judeu, se é búlgaro, brasileiro, alemão, qualquer nação da terra. Porque, na verdade, todos nós, seres humanos, nascemos e viemos das 12 tribos de Israel. Das 12 tribos de Israel. Somos descendentes de Abraão, por Isaac e diretamente agora por raiz de Jacó, que passou a ser chamado, depois daquela luta metafórica, daquela luta espiritual de Jacó, lá no vale de Jabó, quando ia se encontrar com seu irmão, que ameaçou matá-lo muito tempo atrás. E ele venceu, lutou com Deus, a favor de Deus, e venceu. Foi o anjo que disse para ele: seu nome não é mais Jacó, seu nome agora é Israel. É só ler capítulo 32 de Bereshit, o Gênesis, e você vai ver mais tarde também no capítulo 34 que o próprio Deus chama Jacó de Israel. Você não é mais Jacó, você agora é Israel, nação santa. Que são as 12 tribos de Israel que foram pela terra, que foram miscigenadas, foram contaminadas por instrução pagãs, por instrução fora da palavra, mostrando que não são mais Israel, mas apenas judeus, com várias denominações, judeus com várias nacionalidades que estão por toda a terra, mas não são Israel do Eterno. É isso que essa história de igreja de Israel quer dizer. Então a igreja é uma só, que é Israel. Se você anda segundo a história do Eterno, você é Israel. Se você não anda, você não é Israel. Você é um espírito, você é Satã, você é um servo de Satanás, ou seja, do espírito contrário. O espírito que veio de Nimrod, o bisneto de Noé, que passou a ser o primeiro homem a ser adorado como Deus na terra. E depois dele morto, ainda continuou vivendo, segundo a mítica, a história mítica da sua esposa Semíramis, que deu origem a um menino Deus, chamado como o menino Deus, o próprio Nimrod, agora nascido menino. E essa história de menino Deus, você sabe de onde tem menino Deus. Isso é Babilônia, isso é Babel, isso é paganismo, criado por Nimrod, obviamente na permissão de Hashem, na direção dele, para, mais uma vez digo, selecionar quem obedece a ele e quem não obedece, quem é dele e quem não é dele. Então, se você anda segundo os ensinos de Nimrod, que foi o primeiro homem a confrontar, a enfrentar Deus, bater de frente com Deus, desafiá-lo, porque o que se entende é que Nimrod realmente é o autor e construtor da Torre de Babel, isso é história, com a finalidade de que Deus jamais mataria mais a humanidade afogada. Ia fazer uma torre que ia alcançar no lei de engano de Nimrod. Como é o lei de engano, é a ilusão dos que creem contrário à sua instrução e querem andar segundo o seu coração, vivendo pela carne e para a carne. O humano, do modo geral, é isso. Se esconde atrás de religião, de um Deus que é seu advogado, que a igreja criou, que entende as suas fraquezas e que vai perdoar os seus pecados, tem perdoado, e você realmente é salvo porque levantou a mão, aceitando ele de maneira hipócrita e demagoga, porque a maioria das pessoas que fazem isso diz que aceita ele, mas não obedece a ele. É uma coisa que não faz sentido, ou não. Então, se você anda segundo a instrução desse Deus que você criou, que não é o Deus da Bíblia, você é um anticristo, você é um Satã, você está andando segundo o espírito de Satanás. É aquela história dos judeus, que não são judeus, mas são a sinagoga de Satanás, de Satã, porque nessa pessoa, essa pessoa, na verdade, é templo desse espírito, o espírito caimita, o espírito de Nimrod. Sem dúvida nenhuma, isso é o que está escrito, e gostando ou não, você ou ninguém, e ninguém pode mudar isso. Isso é matemática, isso é física pura, não é a religião, não é apenas história, isso é profecia.
do Eterno para um povo que pode ouvir a sua voz, entender, ver e enxergar. É um povo que não precisa ver as coisas para fazer. Faz porque ouviu e entendeu. Obedece, sabendo que mais tarde verá o que o Eterno prometeu. Uma fé que na verdade não é apenas a fé. É uma fé que significa confiança. Não é apenas emuná. Uma fé que todo mundo diz que tem. Mas na hora que vem a adversidade, que o bicho vem pegar, essa fé se acaba. Essa fé entra em apostasia. É uma fé da boca para fora. É um que diz a palavra: esse povo me louva com os lábios, mas seu coração está bem longe de mim. É isso que acontece com as pessoas que se dizem igreja, que são servas do Deus da Bíblia. Tomara que você que está aqui hoje não seja uma pessoa assim, mas seja uma pessoa que obedece à instrução, anda com a instrução do Eterno e vive amando a Ele, porque Ele ama os que o amam. Essa é a história de que Deus ama a todos. Isso é coisa da igreja criada para enganar quem pode ser enganado. A Bíblia é clara, diz: eu amo os que me amam, porque obedecem a minha instrução. São servos, têm o mesmo espírito que eu tenho, têm a mesma fé, a mesma confiança, confia, como disse Yeshua. Eu tenho o caminho, eu tenho a verdade, eu tenho a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nesse sentido, você está ouvindo pela boca de Mashiach, você ouviu pela boca de Mashiach essas palavras que é do Eterno falando para mim e para você. Você quer vida? Me procure. O que você quer vida? Eu lhe dou. Está à sua disposição. Você quer bênção? Eu lhe dou, está à sua disposição. Mas se você prefere maldição e morte, isso é com você. Eu não vou interferir porque a gente sabe que o Eterno não impõe nada a ninguém. Se você olhar na Bíblia, a Bíblia não impõe nada a ninguém. O Eterno apenas expõe. Você faz se você quiser. É uma orientação, instrução. A Bíblia é instrução para a vida. A Torá é instrução para a vida. Não é um livro de obrigação. É um livro de imposição. Não. É um livro de instrução para a vida. Você quer, você faz. Se você não quer, você não faz. Você tem esse direito de livre-arbítrio, como você se diz aí. Você tem esse poder de escolher ou não escolher. Fazer ou não fazer. Isso que o Eterno nos dá. Então, como eu disse, espero que vocês que ouviram isso possam se posicionar de um lado ou do outro. Não existe entre direita e esquerda o centro, o centrão. O centrão é coisa de bandido, de gente centrão é lugar de quem é indeciso. Que indeciso já está dizendo que ele já está pendendo para o lado esquerdo, para o vermelho, para o que não conta, que está fora da presença de Hashem. Toda pessoa que é decisa, que está em cima do muro, que é centrão, elas são pessoas oportunistas que esperam de um ou de outro o melhor para ela ir buscar. E isso não agrada a Hashem. Hashem se agrada daqueles que o amam nas piores das circunstâncias. Não desistem, vão até o fim. Porque isso é o caráter, é o que mostra, justifica, qualifica um Israel do Eterno. Fiel até a morte. Como foi Yeshua Ben Yosef, o servo amado de Hashem, porque é o único chamado de servo amado de Hashem. Não existe outro servo amado de Hashem, a não ser Yeshua, na Bíblia. Todos são chamados de meu servo, mas servo amado em quem eu me comprazo e quem me alegro, somente em Yeshua, Yeshua Ben Yosef, que a igreja transformou e você conhece como Jesus Cristo. Fora dele não há outro. Nunca houve, jamais haverá. Então você tem que andar segundo ele andou. Essa é a instrução que ele tem. E eu estou aqui com esse trabalho, com esse papel, com a finalidade de trazer a você essa informação, que ela possa ter feito efeito nos seus corações. Shalom, shalom. Toda Rabá, muito obrigado.